Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Isentão Cult, a sessão cultural do IsentãoCast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentãocast. E também tem a Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de só ter programa de altíssima qualidade. E também tem um programa só dedicado aos podcasts. E toca muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentãocast. Você pode ouvir a Shockwave Radio acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. Também vale muito a pena divulgar a rádio para os seus amigos, para os seus familiares que estão acostumados com aquele conteúdo das grandes rádios, que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Como esse episódio será lançado às vésperas do carnaval, nada mais justo falar sobre certas lacrações que estão acontecendo aí no carnaval, principalmente na questão de fantasias, né? A imprensa, o pessoal aí da esquerda em geral, certas aí, né, certos órgãos aí ficam querendo regular o que a pessoa deve fantasiar-se, né? Por exemplo, o homem não pode vestir de mulher porque isso aí é transfobia, né? Não pode fantasiar de negro, a pessoa branca se fantasiar de negro porque aí vai fazer o blackface, então isso aí é racismo. Enfim, essas coisas que ficam falando aí para o que não deve se vestir, que vai ofender minoria, blá blá blá. E também nesse episódio eu comentar também sobre a questão das escolas de samba, né, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que ficam aí agora querendo lacrar, né, ser críticos aí a, ao governo Bolsonaro, enfim, a prefeitura aqui do Rio, enfim, tal do fundamentalismo cristão teocrático neopentecostal. E para isso, para falar sobre esse assunto, eu não estarei sozinho, né? O Zatalcast recebe a Amanda Sidman, ela é jornalista do portal O Porão da Mamãe, e ela também tem um canal no YouTube, né, o nome do canal é Amanda Sidman, né? Ela faz lives por lá, inclusive tem uma entrevista dela com o ministro Abraham Weintraub, olha só, que legal. E aí, a gente vai falar aí sobre esse assunto, né, de essa questão aí do que deve se vestir no carnaval, que tem essas lacrações em geral. Então, fica aí com a nossa conversa. Então, Amanda, a gente vai falar aqui sobre as lacrações no carnaval, né? Porque ultimamente tá complicada a situação, né? Porque sempre nessa questão de bloco, também na escola de samba estão muito investindo nessa coisa, nessa pauta progressista de lacração. E aí, como é que você tem a dizer? Pois então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, tá? Ah, sim. E assim, o mais importante que eu vejo é aquela questão de imposição cultural, né? Nós temos um modelo de cultura que ele não surgiu da sociedade, que ele é imposto por pessoas, certo? E o que nós temos visto hoje em dia é uma perseguição cada vez maior às pessoas que não se conformam com esse modelo. Tá? E agora, em 2020, nós tivemos, inclusive, aquela campanha da Defensoria do Ah, Ceará, sim. sim, e mostrando oficialmente, usando um organismo do Estado,
tá? O que pode e o que não pode no carnaval, o que é ridículo, tá? Com certeza. E assim, para vocês terem uma ideia, o que eles proíbem é fantasias de religioso, tá? Porque pode ofender algum religioso, não pode se vestir de padre, por exemplo, embora eu acho muito difícil alguém querer se vestir com aquela batina grande no carnaval quente. É verdade. Não pode. Não pode se vestir de índio. E aí é curioso que a foto que eles usam, o desenho que eles usam no cartaz de índio, não é um índio brasileiro, é uma mulher vestida com uma fantasia de índio americano, Pois é. sabe? E aí tem o outro que não pode se vestir de negro, sabe? Não pode pintar a cara, não pode fazer blackface. O que os negros acham, os negros de cabeça boa, né, que não se submetem a isso, é que eles sempre falam que isso aí é bobagem, que eles não se importam. Tá? E finalmente, que eu acho que é a parte que me importa mais, né, é a questão de não se vestir de gay, não se vestir de lésbica, como se houvesse algum código para isso. E a questão principal é aquela: homem não pode se vestir de mulher porque ofende as trans. Tá? E aí aí a parte ridícula, porque assim, eu já critiquei isso várias vezes, assim, eu não vou entrar na parte agora, pelo menos não vou entrar na parte de gays e lésbicas, porque, assim, fantasia por excelência não vamos fazer uma oposição ao teatro, sabe? Fantasia de teatro, sim, é uma coisa que você está tentando imitar, fazer fidedigno, sabe? Quando você pega, por exemplo, uma novela de época, as roupas têm que se passar, sabe? Que todas as roupas aquelas são fantasias, né? E todas elas têm que se passar, elas têm que ser convincentes. Mas no carnaval, não. O carnaval é o exagero do grotesco, sabe? Então, assim, Com certeza. um homem vestido de mulher, ele só revela o quão ridículo é um homem usando uma roupa feita para um corpo feminino. Tá? E Isso. não é ridicularizar trans, sabe? E assim, é engraçado eles quererem falar isso, até porque essa cultura de homem se vestindo de mulher, como forma cultural, tá? Não digo na lacração, tá? Ela é uma cultura que existe faz tempo e ela sempre teve esse objetivo de ressaltar ressaltar características que não casam bem, que não fica positivamente agradável, sabe? Façam uma imaginação, imagina o estereótipo de lenhador, sabe? Aquele homem forte, barbudo, tá, de camisa flanela. Agora imaginem ele de vestidinho. É É ridículo, bem sabe? A ridículo. É ideia, ridículo. a, Uhum. A imagem que vem à cabeça é grotesca porque ela não se enquadra, sabe? Aquela roupa não foi feita para aquele tipo de homem, de corpo, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, só que isso não tem nada a ver com transexualidade, por Não, não. exemplo, porque a transexualidade é uma questão de mudança de corpo, tá? E existe, isso eu já comentei várias vezes, existem pessoas, aqui no Brasil eu não vi isso, mas nos Estados Unidos é mais comum, de pessoas que usam a bandeira trans apenas para ganhar os tais privilégios, né? Mas continuam se comportando como homens héteros. E é aquela coisa, se eu digo que eu sou algo, eu sou e ninguém pode me contrariar. Então, tem muita gente se aproveitando disso. E aqui a gente vê, fazendo a comparação, né? Pega essa questão das fantasias, assim, o homem, quando ele se veste de mulher para o carnaval, é o grotesco. Ele está exagerando características que não fecham. Tá? Tem um evento que até muitas pessoas me contaram que existe, que os homens, no carnaval, eles se vestem de mulher para jogar futebol, sabe? Aí eles vão jogar, estão todos no campo jogando futebol, bebendo e de salto. Tá? Aí como é que isso vai ser ofensivo? Porque ninguém joga futebol de salto. Não, nem mulher, nem Exato. travesti, ninguém faz isso. É desconfortável. É a mesma coisa que a pessoa botar um smoking e sair caminhando na rua fazer exercício. Tá? É isso, sabe?
o carnaval, nesse sentido, é o culto ao grotesco. E a gente pode debater se isso é bom ou isso é ruim, mas esse não é o nosso objetivo aqui, no caso, né? Mas é isso o que acontece. Então, veja, meu querido, o, o que eles querem fazer, na verdade, é usar a pauta das minorias, porque, assim, tem uma coisa que é pouco dito, que, assim, o fato do feminismo ser contra algumas coisas não significa que essas coisas sejam necessariamente boas. Claro, tem muitas pautas que eles forçam para, mas eles disfarçam essas pautas em cima de coisas que são importantes. Por exemplo, a misoginia, tá? Não aquela teoria do patriarcado que eles falam, toda aquela coisa, sabe? Mas existe uma misoginia na sociedade, Com tá? certeza. Da mesma forma que existe homofobia e existe transfobia. Só que qual é o problema? Essas coisas não ocorrem da forma como elas são alardeadas. É sempre o conteúdo é sempre hiperbolizado, é sempre aumentado. Então, assim, vai chegar um grupo gay e vai dizer que a homofobia é sempre maior do que é, sabe? O movimento trans tem aquele discurso que no Brasil se mata mais trans, sabe? Só que a gente já fez as contas há um tempo e descobrimos que, por exemplo, na época, hoje em dia deve ser um pouco melhor a estatística, para eu ter a mesma chance de ser morta na rua por um por o que para ter as mesmas chances de ser morta, assassinada, que um homem branco cis e hétero, eu teria que sair na rua 20 vezes para fazer a mesma chance de um deles, de um homem branco, uma vez, sabe? O, é, e assim, eles gostam de alavancar os números absolutos. Repara que isso aí é uma tática que não só eles fazem. Por exemplo, parece que mataram 128 trans em janeiro, tá? E esse dado foi divulgado antes do fim de janeiro, tá? Que Ué. isso fique bem claro. Tá? Aí, pensa, 128 no país inteiro? Quantas pessoas não trans foram mortas nesse mesmo período, sabe? E agora pensa, qual é a porcentagem que isso representa? Porque, assim, é claro que no Brasil vai morrer um número absoluto de trans maior que no Uruguai, tá entendendo? Nossa população é bem maior. Sim, sim. E repara que quando é para manipular as estatísticas, sempre se usa o número absoluto, tá? Para aproveitar a população brasileira. Porque se você usar o número relativo, que a base é X mortes por 100 mil habitantes, os nossos números são menores do que outros países. Agora, tem que ver desvios estatísticos também. Pega, por exemplo, países muçulmanos, que eles têm menos crimes envolvendo homossexuais e outros da sigla, né? E do que seria esperado. Mas por quê? Porque eles perseguem, eles matam. Então a pessoa não vai, a pessoa não. Tu não tem a imagem do gay flamboyant andando na rua do Irã, por exemplo. Porque esse cara está em casa com medo. Então as pessoas escondem mais. E é isso que não se vê. A nossa tolerância para pessoas homossexuais, gays e lésbicas, ela é muito maior do que era antigamente. A tolerância com pessoas transexuais ainda não avançou tanto, certo? Mas isso é um assunto para outra conversa. E isso acontece, só para deixar esse argumento completo, isso acontece porque a transexualidade ainda não é bem entendida pela população em geral. E aquilo que a esquerda alardeia como sendo transexualidade não é a verdadeira disforia de gênero. Então está se criando uma confusão mental sobre os termos que tem o objetivo justamente esse, aumentar a animosidade. A partir do momento que você cria condições especiais, isso aí eu vou puxar um pouco para a teoria, se tu me permite. O, Ah, tá. me falhou, não me falhou o nome do autor, peraí que já vem. O,
tem um autor liberal, o nome me falhou agora, e ele fala no livro que assim, quando um governo faz leis, Bastiat, lembrei, Bastiat, ele é um liberal clássico do século XIX, se não me engano. Tá? E ele tem um livro chamado A Lei, que no Brasil ganhou um subtítulo que é Por que a Esquerda Não Funciona, mas o livro não é sobre esse assunto. E ele discorre sobre a lei e tem uma coisa muito interessante que ele fala que é o seguinte, quando você usa a lei para criar benefícios para uma camada da população, automaticamente você cria animosidade do resto da população em cima dessa camada. Ou seja, nós temos, por exemplo, nós temos um projeto que aumenta a multa da empresa se for demitido uma pessoa trans, por causa de homofobia, essas coisas. E o que isso faz? Ele faz com que as empresas não tenham interesse em contratar uma pessoa trans, ainda mais porque questão de preconceito é muito subjetivo. Então você nunca sabe quando você pode falar algo para a pessoa e ela vai se irritar com isso, sabe? Claro que pessoas adultas e maduras não fazem isso, tá? Mas a imagem em geral da população é assim. Pensa, por exemplo, na PEC das domésticas. Já faz uns anos isso. Qual foi o resultado das PEC das domésticas? Diminuiu o número de empregadas domésticas no país inteiro. Pois é. E aumentou o custo da faxina. Tá? Então foi pior para o cliente aquilo. Tá? E ainda querem dizer que foi bom. Teve aquela. Teve uma lei anos atrás, eu não lembro de quando, mas já faz bastante tempo, que obriga os caminhoneiros a descansar X horas por dia. E isso pode ser medido pelo tacógrafo, né, para fiscalizar. E o que aconteceu? Aumentou o número de acidentes de trânsito porque os caras estavam correndo mais, porque tinha o tempo do frete permaneceu o mesmo. Em resumo, muita lei não funciona, né? A lei demais não Muita lei não funciona. funciona. Tá? Agora, só para dar mais um exemplo, né, nesse quesito, para voltar com o meu argumento, tem um projeto de lei agora para dar licença TPM para mulher. Ela pode Eu tirar, não ouvi lembro, isso aí. não, pode tirar não sei quantos dias de licença por mês pagos por causa da menstruação. O que isso faz, na verdade? Faz com que o empregador tenha menos vontade de contratar a mulher, porque a mulher vai render menos comparado com o homem, certo? E é esse tipo de coisa que a gente começa a ver na comunidade trans. Movimentos alardeando estatísticas e assim criando um clima de terror e afastando as pessoas, porque esse é o objetivo deles, né? Separar os grupos do nós contra eles e fazer todo mundo se isolar. Assim, de fato, né? É uma questão bem complicada essa história de. Assim, já não pode, o homem não pode vestir de mulher porque aí é transfobia, né? Um chama, né? Então, aí aproveita, né? O pessoal, né, no momento LGBT começa já falar, no carnaval não pode vestir isso. Porque assim, eu coloquei aqui, tá vendo aí coloquei aqui no Discord aqui, essa imagem aqui, né? Tá aqui uma tiarinha aqui, escrita aqui, né? Votou em quem, né? Até aqui, né? Uma página aqui, Resistência Progressista. Outra assim, ideia de fantasia Uhum. para o carnaval e não correr o risco de beijar eleitor de Bolsonaro. Então, agora, por conta disso, né, a- assim, eu vejo assim que os meios culturais, né, principalmente aí com o carnaval, tá investindo muito pesado nessa questão desse ódio a Bolsonaro mesmo. Então até que agora não, assim, essa coisa de não pode beijar fulano porque é eleitor de Bolsonaro, essa coisa. Isso está sendo levado não só no bloco, o bloco assim, coisa mais, né, livre, aquela coisa assim, mas está levando para a escola de samba, né, aquela coisa. Isso até aqui no Rio de Janeiro, escola de samba estão levando isso. Os carnavalescos eu até confesso, tem o tal enredo, é pra bater no Bolsonaro mesmo, é pra bater no tal do fundamentalismo cristão, né? E falam. Não, exatamente. E de onde que vem isso? De onde é que vem essa ideia?
Tá? O marxismo fala para transformar tudo em política. Então, nós vemos Isso. uma crescente politização de todas as áreas. Tá? A área psicológica, tá? Nós vamos ver nós vamos ver a cultura, nós vamos ver a educação politizada. Agora nós estamos vendo o carnaval, sabe? E é tudo isso, é o nós contra eles, tá? É sempre bom lembrar dessa noção do nós contra eles, porque esse é o objetivo do marxismo, afastar as pessoas. Porque quanto menos confiança você tem no seu irmão, no seu colega, na pessoa que está ao seu lado, mais você vai confiar no Estado. Esse é o objetivo final, tá? Isso. E aí você vê, nós estamos dividindo, ó, quem pega é eleitor de quem, certo? E nós vamos acabar gerando com isso dois carnavais diferentes, certo? E que no fundo, o que eles querem fazer é ostracizar as pessoas que pensam diferente. Então, ou você submete a minha forma de pensamento, ou você está fora do grupinho. É chato isso, né? Porque aqui no Rio de Janeiro assim, tem esse outro pensamento progressista, que somente do pessoal, né? Aí é aquilo, né? Por exemplo, o carnaval do ano passado falou-se muito lá da Marielle, né? Pô, é que tem que enfiar, faz um enredo, tem que encaixar a Marielle. Aí também, assim, já nos blocos, né? Aquela coisa assim, já não. A coisa assim, sempre o pessoal, a imprensa sempre pegava aqueles assim, no bloco, aquelas fantasias, alguém fantasiado de laranja, alguém fantasiado de alguma coisa aí zoando do Bolsonaro. Então, aí, falando sobre isso, falando do carnaval do ano passado, né? Então, teve a história lá do Bolsonaro compartilhou aquele vídeo lá do Golden Shower, né? Aquilo lá, né? Nossa! É. Então, assim, primeiro, o pessoal da esquerda, aquela moral seletiva deles, aí começou a falar assim: não, mas ó, que vergonha, o presidente postar esse tipo de vídeo pornográfico. Aí aquele. Só que aquele bloco que aconteceu, aquele ato, era LGBT. Aí já mudou o discurso. Aí já fala assim: não, veja bem, o Bolsonaro tá difamando o carnaval pro mundo. Olha que coisa doida. Uhum. E se está difamando o carnaval, está difamando é os caras, né? Porque o Bolsonaro não fez nada mais do que denunciar a putaria que estava se formando. Aí outra, esse discurso não é novo aqui, porque assim, o prefeito aqui do Rio, né, o Crivella, ele acabou Uhum, cortando metade da verba para as escolas de samba, o carnaval em geral, né, cortou metade da uhum, verba. Aí o pessoal, obviamente, da escola de samba, todo mundo de esquerda, né, aí começou a dizer que o Crivella quer acabar com o carnaval. Aqui, ele cortou metade da verba, hein? Porque é o seguinte, né, que todo mundo sabe, o Crivella é da Igreja Universal, tá? Aí, pronto, é o fundamentalismo religioso aqui no Rio de Janeiro. E aí, até a Mangueira, né, que fez lá um desfile lá falando sobre. Só batendo no Crivella, falando assim, até inclusive, tinha um carro assim, botando, era prefeito, né? Não é proibido brincar carnaval. Assim, o tom do desfile foi assim, né? Aquela coisa, estão querendo proibir o carnaval, o Crivella quer proibir o carnaval, então vamos fazer um desfile falando sobre isso. Sempre com vitimismo, é incrível. Exatamente. O exemplo básico, né? Aquela coisa, se o carnaval consegue se sustentar sem dinheiro público, então beleza, continua fazendo. Se ele não Exato. consegue, para que fazer festa? Que é um gasto que só alguns ganham, certo? Se não gera renda suficiente para a cidade, tá? E esse dinheiro poderia ser usado em infraestrutura e outras coisas. E eu quero dar outro exemplo desse fenômeno, que o que a gente está falando, na verdade, é como a esquerda trata as coisas que ela considera que as coisas só podem existir se houver apoio estatal. Então Exato. nós tivemos muito aquela polêmica da extinção do Ministério da Educação, tá? E eu lembro que quando foi anunciado que o Ministério da Educação seria extinto, Seria da cultura, não? eu lembro de vários. É Não, da não, cultura, que não? ia perder o status de ministério. Ah, sim. Tá? Então, quando foi anunciado, eu lembro de ver vários colegas
colegas meus da faculdade de jornalismo, os professores, todos eles defendendo a ideia de que o Estado ia acabar com a cultura, que não poderia mais existir cultura, como é que o povo ia ficar sem cultura, como se o próprio Estado não fosse originário da cultura em primeiro lugar. Então, assim, o Estado nunca produziu cultura, mas foi a cultura que Não. produziu o Estado. E, e é esse tipo de mentalidade que eles sempre querem impor. Se o governo não apoia, não existe, não, a coisa não pode existir. Tá? Vê aqui a mesma coisa com a gritaria com a Rouanet. Tá? O que acontece? Os diretores não conseguem coletar patrocínio, então eles dependem de apoio estatal para fazer um produto de bosta, mas que de qualquer maneira vai render para eles mesmo sendo um fracasso de bilheteria. Olha o que tem de diretores que lançam filmes e nunca pagam o que devem para Rouanet e fogem com É dinheiro. Wagner Moura, por exemplo, né? Wagner Moura, né? Wagner Moura É, teve um o cara. filme dele lá do. É, o filme do Marighella lá teve que ir só lá pra É, fora, exibido lá fora, não aqui. exatamente. E qual que era outro problema da. Qual que é outro problema da Lei Rouanet? Você só pode pegar patrocínio para determinados tipos de projeto. E eu lembro, você deve lembrar também que anos atrás teve um surto de projetos homenageando revigorando cultura antiga. Por exemplo, tributo a Tim Maia, tributo a não sei quem, tributo a vários artistas que já morreram. Tá? Por que isso aconteceu? Porque fazer tributo a algum protagonista da cultura brasileira de antigamente é uma das categorias que dava rolê. Então foi todo mundo atrás desses tributos para ganhar dinheiro do Estado. Com certeza. E por isso que muita gente aí apoia o PT até hoje, né? Uhum. Ah, E, então, o, e o que era importante, só para concluir, o que era importante, muito importante para ter o controle do órgão que libera o verbo da Rouanet, porque eles que decidem para onde a cultura vai. Então, assim, se eu quero só liberar coisa de esquerda, vai ter só produto de esquerda. Se eu quero liberar produto de direita, vai ter só produto de direita. Tá entendendo? Então, assim, a Rouanet é uma forma de controlar a cultura. exato. Não, mas aí, de fato, o esquerdista ele quer Estado. Se o governo assim propõe assim, a diminuição de Estado, logo não está preocupado com as políticas públicas, está preocupado apenas com o rabo alheio. É assim que Uhum. eu ouço muita gente falar sobre essa questão, principalmente do governo Uhum. Bolsonaro, tá com esse pensamento assim, liberando a economia. Assim, é chato toda essa situação, né, que assim, é que na verdade a origem, assim, essa coisa do carnaval, disseminação do carnaval aqui, principalmente no Rio de Janeiro, tem uma questão fascista aí, fascista de verdade, né? Porque aquele, Sim. naquele da modelo assim de desfile, escola de samba, tem aquele modelo ali de ala, é inspiração fascista, né? De tipo, você exército ali. Então, aí, esse pessoal fica falando aí com certeza, todo mundo de escola de samba é de esquerda, fala aí que o governo Bolsonaro é fascista aí, mas eles estão aí, digamos assim, o ganha-pão deles é uma coisa fascista, teve origem fascista. E também Uhum, essa exatamente. questão, né, Tá? na E época do eu só gostaria, desfile das. Tá, fala. e eu só gostaria de lembrar que o desfile das escolas de samba no Rio, ele dizem, né, que ele é dominado pelo tráfico, É certo? isso que eu ia E eu vou falar, né? lembrar para vocês uma pesquisa que teve e que liberaram depois das eleições em 2018, que é só o resultado das eleições contando a população carcerária. E quem que ganhou de lavada? Haddad. Não. É verdade. E então, não só o tráfico, mas também a contravenção, né? Jogo do bicho aqui, que é muito Sim. forte aqui no Rio de Janeiro. Então, é isso que. Esse pessoal ficar chorando aí. Quando o Crivella cortou a metade da verba, houve essa choradeira, claro. Que o Crivella ia, né, acabar com o carnaval, sendo que você está falando aqui. Aquela coisa, se o Estado não faz, não dá verba, não dá, pronto, tá querendo acabar.
Mas aí é o seguinte, aí fica essa hipocrisia, né? Mas só que recebe dinheiro do tráfico, recebe dinheiro de contravenção. Então, como é que assim, dinheiro não está faltando, é pura demagogia, né? Dizer que tal governante está querendo acabar com a cultura brasileira, sendo Uhum. que nunca foram assim. Uma coisa que tem até um vídeo da a Globo zoando isso, né? Zoando essa questão do Aí do carnaval do. Inclusive foi aquele lá, o Adnet, Márcio Smelling, né, zoando realmente. Aham. Eles que são psolistas, né? Agora, com certeza, né, o discurso mudou, tá falando, qualquer corte de verba na cultura, pronto, já tá querendo acabar com o carnaval, acabar com a cultura. Uhum. Mas agora imagina como seria o cenário se quem dominasse o carnaval fossem grupos de direita. Já imaginou É. como seria o tem que cortar mesmo, porque é dinheiro gasto e bababá e bababá? Aí, como eu falei antes, né? Agora tem essa coisa de ficar falando sobre. Acabar exaltando aí a Marielle, como foi no ano passado, né? Da Mangueira, ela ganhou o enredo falando sobre. Assim, o enredo da Mangueira foi sobre heróis esquecidos da história. Aí você pensa, né? Heróis esquecidos. Que tipo de heróis, né? São heróis negros, índios, mulheres indígenas, mulheres negras e. Enfim, tudo isso para o pano de fundo da Marielle, né? Aí Uhum. acaba. É isso. Ele A também Marielle é ele aquela trabalha que com essa não coisa do deixam imaginário. morrer. Tá trabalhando com esse imaginário também, tá? Uhum. A Eliane Brum vai ficar daqui a 20 anos, ela vai estar X dias né, quem matou o Marielle, já passou tanto tempo, e ainda vai estar. Mesmo depois que já terem apontado quem matou, né? Então, é o crime que nunca vai poder ser encerrado, porque eles precisam de mártires. Tá? E deixar claro, né, o assassinato dela é algo que não tinha que ter acontecido. Tá? E muita gente falou na época que foi uma afronta ao Estado por ela ser uma representante oficial do Estado. Isso é verdade. Tá? Só que o problema não é a morte da Marielle, o problema é as pessoas que não deixam ela morrer. Exato. Eu até brinquei, né? Teve outros dias aí que. Não, a viúva, entre aspas, dela agora tá de Tá com namorada outra, eu nova, vi. né? Uhum, É. uhum. Aí Deve eu ter até conhecido escrevi lá no no Twitter. Petinder, Pois é. O Petinho. que Eu, é outra coisa que nunca mais ouvimos falar. eu também não. Então, aí eu até escrevi lá no Twitter, cara, a única viúva da Marielle que eu conheço é a imprensa, né? A imprensa que sempre desenterram o caso. Assim, É eles não estão impressionante. interessados em cumprir, em fechar o caso. Eles só vão fechar o caso na hora que o Bolsonaro sair da presidência, tá? Porque aí não podem mais usar. Ah, é. Né? E pode ver Então, o quanto eles forçam para culpar o Bolsonaro. isso aqui, então, para concluir é o seguinte, né? O carnaval assim tá cheio de então, de lacração, né? Cara, antigamente, carnaval você podia ter até alguma. Tinha música de qualidade tocando, o objetivo mesmo era para se divertir. Hoje em dia, agora simplesmente o pessoal quer ir sair pra pegar todo mundo, pra ficar, ficar aí só na promiscuidade, né? Infelizmente, essa cultura de liberdade sexual tá. Infelizmente, o carnaval ficou essa coisa, né? Não, é só o carnaval, só 4 dias, aí pode fazer o que quiser. Infelizmente, É, é, a cultura foi isso, né? o que eu lembro que meus pais sempre me contavam quando eu era mais criança, que na época deles tinha um negócio chamado matinê, que era uma festa de Isso. carnaval light que eles faziam durante a tarde para os pais levarem os filhos, para eles poderem se divertir. E era uma coisa light, né? Brincadeiras, coisa assim, bem coisa de criança. Hoje em dia, nem isso a gente vê mais, de tão sexualizado que a coisa tá. Então, o carnaval deixou de ser uma festa da cultura popular e passou a ser uma festa apenas do culto ao hedonismo. E esse é o Isso. problema, porque perdeu o valor.
é só uma época do ano em que você joga é permitido jogar todo o pudor fora e fazer coisas que você não faria em outros dias. Ah, com certeza, né? Então, então é isso. Muito obrigado, Amanda, pela presença aqui no Zetoncast. Muito agradecido pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade, estou disponível para quando me precisar de mim e quero te convidar para gravar comigo uma hora, assim que eu ajeitar minhas pautas, que eu estou me devendo, Ah, sim. tá? E agradecer aos teus ouvintes por me darem essa oportunidade também e lembrar, né? Me sigam, tá? Arroba Sindman no Twitter e o canal Amanda Sindman no YouTube, certo? Os links devem estar na descrição. Se não estiverem, eu reclamo com o dono do podcast. Tá, eu vou colocar assim. É Então, muito porque obrigado. eu fui escolher um nome complicado de falar, né? Então Ah, sim. Então, obrigado por vir e até a próxima. até a próxima, querido. Muito obrigada pela conversa. Sim, sim.